capítulo 4 de Apocalipse. Pastor Fernando me deu uma tarefa um tanto difícil, irmãos. Eu confesso que o capítulo 4 e o capítulo 5 seria motivo para escrever 2 livros, um para o capítulo 4 e outro para o capítulo 5. Né? Eu, de vez em quando, enquanto eu estava preparando esse estudo, esses dias, eu estava perdido. Falei, Senhor, para onde é que eu vou? Que é tanto detalhe, tanta coisa maravilhosa. Tem gente que tem medo desse livro, eu não tenho medo. Esse livro não me traz medo, me traz esperança. Esse livro me traz expectativa. Esse livro me traz a certeza de que nós estamos no caminho certo. Né? Pode não parecer, mas, pastor, o mundo está de ponta cabeça. O mundo está de ponta cabeça, a igreja não. Certo? Então, nós vamos ver alguns trechos, algumas reflexões no capítulo 4. Hoje à noite veremos o capítulo 5. Mas, nessa manhã, eu quero fazer uma reflexão sobre o capítulo 4, porque o capítulo 4 e 5 são centrais no livro de Apocalipse, e eu poderia ser ousado dizer centrais na história humana. E vocês vão entender por quê. Primeiramente, vamos ler o capítulo 4, versículo 1 e 2, inicialmente. Depois nós vamos para outras passagens. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. É com essas palavras que João introduz uma cena muito interessante. O livro do Apocalipse é um livro de juízo contra o mundo, na verdade. E é um livro onde Deus, através de Jesus Cristo, através de seus mensageiros, vem trazendo revelações daquilo que Deus pretende fazer na história humana. Para a gente entender o livro, a gente tem que começar... Vamos voltar para o capítulo 1, versículo 19, só para a gente entender um pouco como é que o próprio Jesus desenvolve o livro em termos históricos. Volta lá para o capítulo 1, versículo 19, e diz, escreve, pois, as coisas que viste, as coisas que são e as que hão de acontecer depois destas. Okay? Então, veja só o que Jesus fala aqui. É Jesus falando com João. Escreve, pois, as coisas que viste. O que ele viu? Ele está se referenciando às coisas que João viu no passado. Alguns entendem que foi a partir desse entendimento de João que ele escreve o Evangelho de João. O Evangelho de João ele escreveu mais ou menos no mesmo período que a carta de Apocalipse. Foi no final da sua vida, por volta do final do 1º século. Ele devia estar aí com entre 90 e 95 anos de idade, por aí, talvez um pouco mais. Mas foi no final dos primeiros séculos que ele escreveu. E ele levou muito tempo para escrever o Evangelho, até porque havia outros evangelhos que já estavam correntes naquele momento. Os 3 principais que nós conhecemos, Mateus, Marcos e Lucas. E João foi o último livro a ser escrito. Então, alguns entendem que João escreveu o Evangelho como uma espécie de uma complementação para que a gente entenda todo o Apocalipse, o Evangelho mais o Apocalipse. Então, alguns entendem que quando ele fala as coisas que vistes, é o testemunho de João acerca de Jesus. Então, ele está falando do passado. Depois ele fala as que são, ele se referencia ao capítulo 2 e 3, que é a realidade da igreja nos tempos presentes. Logicamente, ele se referia inicialmente ao tempo daquele momento que ele estava vivendo, mas, como o pastor Fernando tem nos trazido, ela também reflete a realidade da igreja ao longo da história. Não são fases da igreja, mas são tipos de igreja que nós encontramos ao longo de todos esses anos. Algumas pessoas falam assim, mas, pastor, nós vivemos a igreja de Laodiceia. Né? Eu falo assim, olha, se eu fosse olhar a igreja no mundo inteiro, como um todo, porque eu não posso ver apenas
ter a visão local, mas eu tenho que ter a visão global. Hoje eu não diria que hoje nós estamos vivendo Laodiceia. Hoje nós vivemos Esmirna, uma igreja sofredora. Né? O que eu tenho visto, nesse momento de pandemia, o que tenho visto aí, o que tem feito contra a igreja no Brasil, não é brincadeira, irmãos. Não é brincadeira. O que vimos aí, alguns dias atrás, em Curitiba, alguém denunciando a igreja. Nós mesmos já fomos parados, já veio gente, denunciaram a gente como se a gente estivesse fazendo culto presencial, nós estávamos fazendo culto. Foi o primeiro culto online que nós fizemos, quando começou isso tudo. Mal o pastor começou a pregar, bateram na nossa igreja. Não estou falando de lá de fora, não, estou falando aqui, a nossa realidade, a comunidade cristã Nova Vida. Vieram gente, a Andréia estava junto comigo, ela que atendeu a porta, depois eu fui lá conversar, 2 guardas municipais, dizendo, houve denúncia que vocês estavam fazendo culto, não pode. E não estávamos. E eu sei que quem foi, não podemos falar, né? Não temos um nome literal dessa pessoa, mas a gente desconfia que seja. Mas era simples olhar, nós temos a nossa membresia em torno de 260, 250 pessoas, era só olhar o número de carros à frente do templo, só tinha uma meia dúzia de carros das pessoas que vieram para tocar a música e dirigir a parte técnica, o pastor Fernando e eu que estávamos na parte pastoral. Então, a perseguição não está só lá no mundo, lá na África, está aqui em Campinas. E essa é uma realidade que tem acontecido no Brasil e muito. Então, essa é a realidade da igreja. Mas quando Jesus fala que é mostrar a realidade da igreja nos dias de hoje, para sabermos aonde estamos e o que está acontecendo com a igreja nos dias de hoje, para alertar a igreja de se posicionar corretamente dentro daquilo que Deus quer, dentro da sua perspectiva histórica. Depois ele fala as que hão de acontecer. Agora ele fala de futuro. E o que ele fala do futuro é o que ele vai passar a partir do capítulo 4 em diante. O capítulo 4 e 5 é a introdução do que vai acontecer no capítulo 6 em diante, que são os juízos de Deus, mas não contra a igreja. A palavra de Deus contra a igreja já foi dada no capítulo 2 e 3, agora é a palavra de Deus contra o mundo. A palavra de Deus contra a igreja, João estava em Patmos, ele viu, teve uma visão do que estava acontecendo em Patmos, ele não viu a igreja, Jesus conversou com ele, trouxe a mensagem para ele e ele anotou. Agora, irmãos, veja só a diferença. Voltando lá para o capítulo 4, ele fala, depois destas coisas, depois da revelação que Jesus trouxe acerca da igreja, agora ele vai trazer a revelação acerca de Deus, acerca do Cordeiro de Deus e acerca do que vai acontecer no mundo. Por isso que ele termina, ele fala que ele vai falar, sobe aqui no versículo 1 e 2, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, o que vai ser mostrado a partir de então é o que vai acontecer depois destas coisas. E por que é importante para nós? Por que Jesus está fazendo isso? Eu quero que os irmãos entendam o seguinte: Deus não faz nada na história humana sem que Ele avise a igreja. Nada. Eu quero que você tenha esse versículo na tua cabeça. Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós, capítulo 3, versículo 7. Guarda isso no teu coração. Diz o Senhor: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro o quê? Revelar o quê? O seu segredo. A quem? Aos seus servos, os profetas. Eu vou repetir, irmãos. Eu sei que você está me escutando, infelizmente vocês não estão presentes aqui, a irmã Marisa está respondendo por vocês. Mas é bom às vezes ter um feedback. Mas veja que ele fala assim: Deus não vai fazer nada na história da humanidade sem que Ele avise a sua igreja, o seu povo. Você entende isso, irmãos?
Se você entende isso, você entende que nada do que está acontecendo conosco está fugindo do plano de Deus. Ah, mas Deus quer isso? Não, não é que Deus quer. São duas coisas diferentes. Mas nada que vai acontecer na história da humanidade vai acontecer sem que Deus nos alerte primeiro. E o que Deus está fazendo, o que Jesus está fazendo através dessa carta em Apocalipse é nos avisando o que vai acontecer, para você dizer assim, eu não sabia. Para você não dizer assim, eu não estava avisado. É para alertar a igreja, para a igreja se preparar, para a igreja estar pronta para aquilo que há de vir. Só que esse julgamento não é para nós, é para o mundo, só que nós só estaremos aqui no mundo. Nós sofreremos as consequências, mas não sofreremos o juízo de Deus sobre nós. Assim como no Egito, algumas pragas não atingiram o povo de Israel. Deus protegeu, mas ele estava no Egito. As pragas aconteceram antes do povo sair do Egito, e não depois. Depois, meu caro, o povo já está fora, não precisa. Mas então, irmãos, por que não é importante a gente entender isso? Porque a carta de Apocalipse é um aviso à igreja do que vai acontecer na igreja e no mundo. E a igreja tem que estar avisada. E Deus está revelando aqui os seus segredos. Por isso que a palavra Apocalipse significa revelar. Esse é o significado da palavra Apocalipse. E o capítulo 4 e o capítulo 5 são centrais em toda essa revelação. Por isso que ele fala, as coisas que hão de acontecer. Essa palavra hão de acontecer é uma estrutura gramatical, verbal, não muito usada por nós, né? Mas o que ele quer dizer assim, as coisas que estão prestes a acontecer. As coisas que estão iminentes a acontecer. E aqui no capítulo 5, no capítulo 4, capítulo 5, nós vamos mostrar aquele que controla todas as coisas. A exaltação de Deus e a exaltação de Jesus, de Cristo, como Cordeiro de Deus. E eu quero nessa manhã focar mais a exaltação de Deus, a adoração de Deus como o Supremo Senhor e Criador de todas as coisas. Então, o versículo 1 começa dizendo, uma porta aberta no céu. Quando João é chamado, né, alertado para ver as coisas, ter as revelações, ele viu uma porta aberta no céu. É interessante que essa porta, aí, ele não viu uma porta se abrindo no céu. Essa porta já estava aberta no céu. O céu nunca esteve fechado. Nunca esteve fechado. As portas do céu sempre esteve abertas para nós. E é interessante que no tempo verbal ele indica uma coisa, ele indica que aquela porta já tinha sido aberta no passado, mas que continua aberta no presente. Não é algo que aconteceu no passado e parou no passado. É uma coisa que aconteceu no passado e continua até o tempo presente. O céu está aberto para nós. O céu está acessível a nós. Só que, para chegar lá, a gente não podemos chegar de qualquer jeito, né? O próprio João teve que subir em espírito, porque se ele fosse em carne, talvez ele não suportasse, né? Mas a porta, os céus se abrem para nós, o céu se abre para a igreja, o céu se abre para trazer a revelação. O céu sempre esteve aberto e acessível a nós. E no versículo 2 ele diz que eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Essa frase é chave porque tudo que vai acontecer no capítulo 4, ele vai acontecer em torno deste trono. Quando ele fala eis armado, essa palavra armado não é muito comum também nós usarmos, mas o que ele quer dizer? Eis posto no céu um trono. Ele viu que havia um trono no meio do céu. E que esse trono tinha alguém. É interessante que ele não descreve essa pessoa. Ele não consegue, ele não encontra palavras para descrever quem estava sentado.
Por exemplo, lá em Daniel, capítulo 4, versículo 7, não precisa ler, depois os irmãos, acho que não sei se é 6 ou 7 ou 9, que ele fala que ele também viu um trono e um ancião de dias sentados. Isso eu usei quando falei de capítulo 1, da descrição de Jesus. Então lá ele viu alguém sentado. Aqui ele vê alguém, mas não consegue descrever. No outro ele consegue. Alguém vestido de branco, cabelos brancos. Nós discutimos isso aqui já anteriormente sobre isso, mas aqui ele não consegue descrever a pessoa. Ele não traz nenhuma figura humana para descrever essa pessoa. Ele simplesmente ele traz o que estava em torno dele, o que emana da parte dele. O importante não é exatamente o trono, mas quem está sentado no trono. Mas é importante a gente entender que o trono simboliza uma posição de autoridade. Nós vivemos num período que alguns países ainda têm monarquia, né? Apesar de não ser monarquia absolutista, como era no tempo de João, né? A maioria das monarquias, hoje em dia, existem algumas ainda absolutistas, né? Mas a maioria, principalmente europeias, elas são representativas, né? Por exemplo, a Espanha é uma monarquia, aliás, o rei é o meu xará, mas tem um primeiro-ministro, a Inglaterra tem a rainha Elizabeth, mas também tem um primeiro-ministro e assim por diante. Mas nessa época não, nessa época o rei era absolutista. Ele mandava e tudo emanava da partida dele, e o trono representava a sua autoridade sobre aquela nação. Então, tudo vai girar em torno desse trono. E em Apocalipse, esse trono é citado 41 vezes. Só nesse capítulo, só no capítulo 4, ele fala 12 vezes trono no singular, porque vai aparecer também trono no plural. Mas aí já é outra referência. É importante a gente entender a distinção entre o trono no singular e o trono no plural. Quando fala no plural, ele está falando dos 24 anciões que nós vamos ver em seguida. Mas quando ele fala do singular, ele está falando de Deus. Só existe um único trono onde o soberano absoluto reina. E 12, a gente sabe que na Escritura simboliza o número do governo. Embutido por aí está o governo de Deus. Então, o trono é o lugar onde se exerce a autoridade. E todo o universo é governado a partir deste trono. Esse trono já está estabelecido desde a eternidade. Em Salmo 103:19, o salmista diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Ele não domina sobre uma região, ele não domina só sobre Israel, não domina só sobre o Brasil ou sobre Campinas, sobre tudo. Quando ele fala tudo, ele está falando das coisas que estão na terra, no céu e debaixo da terra. Essa tríade é constante na Bíblia. Essa tríade nos céus, na terra, debaixo da terra, e alguns textos ainda falam nos mares, sobre os mares, indica que o governo de Deus não se limita ao mundo físico, mas ele também está no mundo espiritual. E alguns entendem que esse debaixo da terra pode ser tanto aqueles que já morreram um dia, ou que ele fala do reino de Satanás, que daqueles que decaíram. Então, seja com um, seja com o outro, Deus reina soberano sobre todas as coisas, independentemente de que universo nós estamos falando, um universo natural ou sobrenatural. Deus continua reinando. O seu trono está estabelecido, e aonde? Nos céus. Por isso que João foi levado aos céus. O trono não está na terra. O controle das coisas não está. Um dia estará. Apocalipse, no final dele, ele vai dizer que a Nova Jerusalém desce do céu. Deus vai estabelecer uma conexão
entre os céus e a terra, agora é definitiva. Hoje nós estamos separados, só podemos alcançá-la através no campo espiritual, mas um dia as duas coisas vão estar juntas, não vai ter mais essa distinção entre céus e terra, porque o céu vai descer. Porque o céu onde Deus está, se Deus desce, o céu desce junto. Por isso que ele fala, estabeleceu nos céus, Deus o seu trono. E a partir daí ele domina sobre tudo. Sobre todo o universo, natural e sobrenatural. Por isso, irmãos, o importante é que a igreja entender que não importa o que vai acontecer. Deus está em seu trono. Ele domina sobre todas as coisas. Nada escapa do seu controle. E pelo capítulo 1, 2 e 3, nem a igreja. Essa é a mensagem de Apocalipse para você, irmãos. Essa é a mensagem de Deus para o mundo. Deus está no seu controle. Nada escapa. Não há nada que foge da mão de Deus. Você pode não estar entendendo a situação que você está passando, que nós estamos passando, que alguém está passando. Mas nada escapa do controle de Deus. Seja o que for, continue firme, irmãos. Essa é a palavra de esperança de Apocalipse. Por isso que capítulo 4 ele é fundamental, porque ele vai mostrar quem é o dono, quem é o soberano sobre a história e sobre o universo. Agora, esse trono, irmãos, é interessante porque esse trono você pode enxergá-lo de duas maneiras. Como muita coisa no mundo, isso pode entender, principalmente espiritual, nós podemos entender de duas maneiras. No versículo 3, ele diz que esse que se achava sentado, semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono um arco-íris semelhante em aspecto à esmeralda. Eu gosto de imaginar as cenas. Eu sempre, quando eu dava aula no seminário, aula de interpretação bíblica, hermenêutica, eu falava para os alunos, entra na cena, fecha o olho, tenta enxergar, tenta ver. Meus irmãos, eu fico imaginando o que se passou no coração e na mente de João. Se eu aqui lendo, eu fico impressionado com a cena, eu fico imaginando o que João não sentiu ao ver esta cena. Ele não consegue descrever quem está sentado, mas ele fala que o seu aspecto era como de jaspe, é uma pedra preciosa, e sardônio, outra pedra preciosa. Jaspe tem duas cores, pode ser a verde ou a vermelha. Eu acredito que tenha sido a vermelha. E sardônio, ou sardes, tanto faz, é a mesma pedra. Ela é vermelha, translúcida. É interessante que ele faz muito... a cor nos lembra muito a questão do fogo, né? Como Daniel 7:9, né? Que a presença, o trono de Deus era como chamas de fogo. Talvez essas chamas de fogo fossem pelas pedras que reluziam de tal forma, com a cor vermelha, que dava a impressão de fogo. Eu fico impressionado com isso, irmãos. Não sei, irmão, mas eu fico impressionado. Então ele viu aquela majestade daquele trono, daquela pessoa que estava sentado naquele trono. Ou seja, para nós esse trono é um trono de graça. É o que Hebreus 4,16 diz, né? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Esse trono não é para a gente ter medo, é pelo contrário, eu gosto dessa palavra, confiadamente, sem medo. Entra na presença. Você pode, você é filho de Deus, você pode entrar na presença de Deus, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça. Para quê? Para socorro em ocasião oportuna. Meus irmãos, o céu está aberto, o trono está estabelecido. E ele diz, chega-se. Chega porque esse trono para nós, povo de Deus, é um trono de graça.
É um trono onde emana graça e misericórdia. Ajuda no tempo presente. E tem gente que foge. Mas, irmãos, para quem não é do povo de Deus, quem não entende a presença da graça no trono de Deus, ele também é um trono de justiça. Veja o versículo 5. No versículo 5 ele diz, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem tochas de fogo, como se fossem como os 7 Espíritos de Deus. Aqui ele está falando de juízo. Em Salmo 97, 2, Salmo 97, 2, ele fala assim, nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Agora, como é que você quer se acercar a esse trono? Entendendo que ele é um trono de graça para você, ou entendendo que é um trono de justiça e de juízo? Um trono de escuridão. No primeira abordagem, você tem luz, você tem esplendor, pedras translúcidas, algo extraordinário. E na outra abordagem é escuridão. Nuvens e escuridão. Para nós, trono de graça. Para o mundo, trono de justiça. Do mesmo ponto onde sai a graça para o seu povo, também sai a justiça para o mundo. Agora eu quero só abrir um parênteses aqui para a gente entendermos um pouco mais essa questão, irmãos, principalmente quando se refere a juízo. O pastor Fernando sempre usa a ideia do arrendamento. Né? O pastor Fernando fala muito no arrendamento. Depois os irmãos podem ler em casa, nós não vamos ler a parábola toda, mas eu tenho uma parábola no capítulo 21 de Mateus, a partir do versículo 33 até o 41, que eu chamo de parábola do arrendamento. Essa parábola explica o que o pastor Fernando sempre cita. E eu quero citar essa parábola porque ela é muito pertinente aqui, para a gente entendermos um pouco essa questão. A história é de um homem que tinha uma vinha e ele resolveu alugar a vinha para alguns agricultores que iriam explorar a vinha. Ele aluga e ele se retira do país, ele sai daquele local. Mas quando chega a época da colheita, ele manda os seus servos buscarem o valor que lhe é devido pelo arrendamento. Os agricultores reagem de forma negativa. Alguns daqueles servos são espancados, outros mortos, e o senhor da vinha manda de novo outros servos, e acontece a mesma coisa, até que ele resolve falar assim, bom, eu vou mandar meu filho. Quem sabe, mandando meu filho, eles respeitam o filho, e eles paguem o que me é devido. Mas quando aqueles locatários, né, os arrendatários, melhor dizendo, o arrendatário viram o filho do dono e falou assim, bom, vamos matar esse cara, porque aí a propriedade vem para nós. E foi isso que eles fizeram. No versículo 40 e 41 tem uma cena que é muito importante para a gente entendermos aqui a questão do Apocalipse. Jesus faz uma pergunta para os judeus naquele momento. Ele pergunta assim, quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? É uma pergunta. Jesus não está dando a resposta. E a gente vai entender por quê. E eles mesmos responderam, fará perecer horrivelmente aqueles malvados. Ou seja, quem deu a sentença contra aqueles arrendatários que se mostraram indignos, infiéis, foram eles mesmos. Isso significa o seguinte, irmãos, todo contrato de locação, todo contrato, na verdade, em geral, existem as cláusulas de responsabilidade de cada parte, e uma das coisas que tem são o que acontece quando uma das partes não cumpre a sua parte.
né? E o que Jesus está falando aqui é exatamente isso. Deus arrendou a terra para um homem. E pelo arrendamento, o homem deveria cumprir a sua parte e não cumpriu. Deus mandou os seus servos, os profetas, foram rechaçados. Aí Deus manda o seu próprio filho, também foi rechaçado. E assim como naquela vinha, Jesus perguntou para os lavradores, e aí, o que você acha que o dono da vinha vai ter que fazer? E eles deram a sentença. Ou seja, o que Jesus estava querendo saber é se eles entendiam qual era o contrato de locação. Se eles entendiam quais eram as consequências pela qual eles sofreriam caso eles não cumprissem as cláusulas do contrato. Então, eles não poderiam dizer assim, nós somos inocentes porque nós não conhecemos o contrato. Jesus, ao obter a resposta dele, provou para eles que eles entendiam muito bem quais eram as consequências pela qual eles sofreriam caso eles não cumprissem o seu contrato. E o que nós vamos ver no Apocalipse, a partir do capítulo 6, aliás, no 5 já mostra um pouco isso, mas no capítulo 6 as cenas começam a se desdobrar, é justamente a resposta que esse próprio povo deu. Fará perecer horrivelmente a esses malvados. A condenação dos malvados, a condenação daqueles que não cumpriram o contrato de arrendamento. Por isso que eu queria trazer esse texto aqui, porque ele se encaixa perfeitamente ao trono, porque do trono sai graça para nós, mas também traz justiça para aqueles que não seguem o contrato com Deus. Então, o que nós vamos ver depois, mais para frente, nos próximos estudos, é justamente as consequências dessa quebra desse contrato, desse arrendamento. Mas lembre-se, irmãos, a vinha continua sendo do dono. A vinha não saiu de propriedade do dono. Bom, essa é a cena que João viu. E essa cena que João nos descreve aqui. E nessa cena, o que é mais importante para nós é entender que Deus aqui está sendo exaltado por todos. E como é que isso mostra essa exaltação? Primeiro, em sua presença. No próprio versículo 3, como já lemos, viu que o aspecto daquele que estava sentado era de pedra de jaspe e sardônio. João não se preocupa em descrever a sua aparência, mas ele faz questão de marcar a sua presença, a presença daquele que está assentado, de forma gloriosa, de forma majestosa, como pedras de jaspe e sardônio. Se pedra era verde, o jaspe ou vermelho, não importa. O que importa é a beleza da sua presença. A própria presença dele já é grandiosa o suficientemente para que a sua própria presença, sem mais nada, já seria uma exaltação à sua presença. Mas ele também é exaltado naqueles que o rodeiam. Deus, naquele trono, não está sozinho. Não está sozinho. Irmãos, tentem entender, tentem ver a imagem. O que cerca o trono? O que rodeia esse trono? O que rodeia aquele que está sentado no trono? Primeiramente, ele vê no versículo 3, há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Olha que beleza, esmeralda é uma pedra também translúcida e verde, né? A palavra certa não seria arco-íris, seria círculo-íris. O grego fala círculo. E a dificuldade que a gente tem, eu já escutei muitos comentários sobre isso, sobre o íris, né, arco-íris. Né? A palavra íris não tem um significado propriamente dito. Se você for procurar em dicionários, você sempre vai referenciar o arco-íris. Mas íris, na física, ele fala da difração da luz, né? Quem já estudou um pouquinho de luz, de ótica física, entende o que eu estou falando. Aquele prisma que divide a luz em 7 cores. E que nós vemos, depois de uma chuva, normalmente a gente vê
o famoso arco-íris, né? Por que isso aqui é importante, irmãos? Porque ele nos remete a uma aliança de Deus com Noé. Depois os irmãos podem ler em Gênesis capítulo 19, de 11 a 17. E alguns estudiosos, eu entendo que eles estão certos, que esse círculo, né, onde irradia esse íris, né, essa luminosidade, né, essa difração de luzes, é um quadro maravilhoso, né, parece um quadro pintado por um artista, né? Ele estaria no plano vertical. Por que plano vertical? Porque esse uma aliança que Deus fez com a humanidade através de Noé. Então, é Deus e o homem, Deus e a humanidade, não apenas o povo de Deus. Quando ele fala com Noé, ele está falando com o povo. Lembra que nós não somos apenas todos filhos de Noé, de Adão, somos também todos filhos de Noé, porque quando Noé foi salvo pelo dilúvio, só estava ele e seus filhos. Então, todos nós somos descendentes de Noé. Ok? Então, esse arco-íris era o símbolo, né, de uma aliança que Deus fez com Noé, dizendo que a terra jamais seria novamente destruída pela água. Mas ele não disse que seria por outra coisa. E Deus está aqui firmando essa aliança. Novamente, Deus prova sua fidelidade, mostrando que a aliança de Deus com o homem continua permanente. Ela não parou. Ela não foi revogada. Porque existem algumas alianças que Deus faz que independe de você, independe de com quem for. Essa foi uma delas. Ela não é uma aliança condicional. Ela é uma aliança incondicional. Deus diz, eu nunca mais vou destruir a terra através das águas. E para provar isso, eu vou colocar um arco no céu. Então, toda vez que chove e que fica aquelas gotículas de água no céu, e que a luz do sol bate, e a gente vê aquela refração de luzes, aquele arco maravilhoso de 7 cores, nós temos que lembrar que Deus ainda está cumprindo a sua aliança. Mas em torno dele haviam 24 tronos. Ao redor, versículo 4, ao redor do trono também há 24 tronos, aqui já está no plural. Depois vocês podem ler o capítulo 4, versículo 7 de Daniel, que lá também fala desses tronos, só que lá os tronos estavam vazios, aqui não. Em Daniel os tronos estavam vazios, aqui os tronos já estão ocupados por 24 anciãos, assentados neles 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. 24 é novamente 12 mais 12. Aliás, esse número é bem constante. Né? O número 3, 4, 7, 12 aparece constantemente no Apocalipse. E aqui é 12 mais 12. Alguns especulam quem seriam esses anciãos, mas dentro do contexto geral do Apocalipse, inclusive olhando outros textos de Apocalipse, principalmente o Apocalipse 21, depois os irmãos podem ver no versículo 12 e versículo 14, nós podemos inferir, sem grandes prejuízos para o entendimento do texto, ao contrário, crescendo nesse entendimento, que esses 24 anciãos representam as 12 tribos de Israel, os 12 patriarcas, simbolizando a aliança de Deus com o povo de Israel no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a Aliança Mosaica, e os 12 apóstolos, que é a nova aliança. Ou seja, esses 24 anciãos, que estão em 24 tronos, ao redor do trono de Deus, representa o próprio povo de Deus, tanto o povo da Antiga Aliança quanto da Nova Aliança. E é interessante aqui, irmãos, um detalhe importante, eles estavam em tronos, trono é lugar de autoridade, trono é lugar de governo, eles estão governando junto com Deus. A igreja vai governar junto com Deus. Então, quando fala de um círculo em torno dele, vejam, um círculo vertical e um círculo horizontal. São 2 círculos.
E vejam mais, as vestiduras brancas. Eu achei interessante porque ele fala de vestiduras brancas, que as vestiduras brancas simbolizam obras de justiça, atos de justiça. Né? E essa foi a promessa que Jesus deu à igreja em Sardes, capítulo 3, versículo 5. Ao vencedor darei que se vistam de vestes brancas, vestes de justiça. Também no capítulo 19, versículo 8 de Apocalipse, também ele fala de vestes brancas, linho fino, que são os atos de justiça do povo de Deus. Somos nós os justificados pela fé. Nós não usamos mais trapos de imundícia. Os nossos atos próprios, da nossa própria justiça, são trapos de imundícia. Mas para o povo de Deus, através de Cristo, são vestes brancas. E por que a Sardes é interessante? Porque Sardes, a cor, pedra, Sardes aparece aqui. Aparece junto ao trono. Uma das pedras preciosas é Sardes, ou sardônio, como queira. E também coroas, né? E novamente, interessante, Jesus nada é à toa, viu, irmãos? Se vocês leem no capítulo 2, versículo 10, a igreja de Esmirna, ele também fala ao vencedor darei coroas. E por que Esmirna é importante? Porque é a igreja sofredora. O pastor Fernando já nos explicou isso, que Esmirna significa mirra, é símbolo de sofrimento. Então é interessante que a coroa nos está garantida. Essa aqui não é uma coroa comum, tem duas palavras que normalmente se usa na Bíblia para coroa. A mais usada é essa aqui, é Estefânios, que deu Estefânia ou Estevão. Estefânia feminino, Estevão masculino, o nome. Né? Era a coroa dos vencedores, não é diadema. Diadema é um outro tipo de coroa, mais para os governantes. É um outro tipo de coroa. Aqui é a coroa dos vencedores. Ela remete muito à ideia dos Jogos Olímpicos, da época. Né? Hoje não, hoje é medalha. Né? Naquela época eram coroas de plantas, né? De árvores. Só que essa aqui não é feita de árvore, é feita de ouro. Veja que Pedro fala sobre essa coroa no capítulo 5, versículo 4, da sua primeira carta, 1 Pedro 5, 4. Ele fala, são dois textos importantes aqui para a gente entender isso aqui. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis imarcessível coroa da glória. O que significa imarcessível? Que não perece, imarcessível é aquela planta que murcha. Ela não murcha, porque aquela coroa que se dava nos Jogos Olímpicos, como era de planta, ela chega um tempo que ela murcha, estraga. Essa não. Essa, por ser de ouro, essa coroa de glória, ela nunca vai murchar. Então, essa coroa que nós receberemos é uma coroa de glória, que nunca vai perecer. Paulo fala para Timóteo, no segunda carta de Timóteo 4:8, 2 Timóteo 4:8, ele fala assim, já a coroa da justiça me está guardada. Não é apenas coroa de glória, é coroa de justiça, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então, irmão, mantenha-se firme, porque existe uma coroa lá em cima esperando por você. Isso se você mantiver firme. Veja que Deus está sendo exaltado pela sua presença, mas também Deus está sendo exaltado por todos aqueles que estão ao seu redor. E ele continua no versículo 5. Ele fala... ele fala que diante do trono ardem 7 tochas de fogo. Essas 7 tochas de fogo representa a plenitude do Espírito Santo sobre a igreja. Veja que a própria presença do Espírito, veja que nós vamos ver aqui figurativamente a Trindade. Nós já vimos a presença de Deus, que nós estamos vendo Deus glorificado, nós estamos vendo a presença do Espírito Santo, simbolizado por essas 7 tochas diante do trono, e no capítulo 5 nós vamos ver a presença do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus.
a Trindade. E além disso, ao redor deles, versículo 6, e adiante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por dentro e por trás. O primeiro ser vivente era semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro rosto de homem, o quarto ser vivente semelhante à de água, quando voando. Esses 4 seres viventes, há 2 descrições na Bíblia que a gente não sabe exatamente qual dos dois eles referem aqui. Em alguns aspectos, ele parece semelhante a um querubim. Aí você pode ler Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, ou também o capítulo 10 de Ezequiel, ou também semelhante a serafins, capítulo 2 de Isaías. Porque os serafins, lá em Isaías 2, ele tinha 6 asas, né? Mas os querubins têm outras similaridades. Então, mas o importante não é se era querubim ou serafim, mas o importante é que os seres celestiais, que foram e se mantêm até hoje fiéis a Deus, também glorificam e exaltam a Deus. Então não é só a presença nossa representada pelos 24 anciões, mas também desses seres viventes. São 4 significa totalidade, 4 cantos da terra representados aqui. E eu poderia entrar um pouco mais longe nesses 4 animais, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade, porque se estenderia demais a explanação desses 4 animais. Mas ele faz referência direta aos 4 evangelhos, né? Apresentando o leão como Jesus como rei, o novilho Jesus como servo, o homem como Jesus, filho de Deus, e a águia, Jesus como filho de Deus, né? Mateus, Marcos, Lucas e João nessa sequência, né? Mas também ele é exaltado na sua manifestação gloriosa, né? No versículo 5, ele fala que havia trovões, relâmpagos e vozes diante do trono. Quando eu estava lendo é impossível a gente não voltar para o Antigo Testamento, né? Se você não voltar, você não vai entender muita coisa. A gente precisa do Antigo Testamento para entender algumas coisas. E quando eu estava lendo isso, quando eu estava vendo esse texto, eu lembrei de Êxodo, capítulo 19, quando Deus se manifesta no Monte Sinai. O povo de Israel tinha saído do Egito, caminhado mais ou menos 3 meses até chegar ao Sinai. E lá Deus prepara o povo para receber a lei dele, né, a Torá. E no capítulo 19, versículo 16, quando eles estão no Sinai, quando Deus começa a se manifestar, se fazer presente ali, o texto diz, só vamos ler 2 versículos aqui, para a gente entender um pouquinho essa manifestação gloriosa da majestade de Deus. Lá também houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Todo o arraial se estremeceu. A palavra estremecer aqui tem 2 significados, né? O primeiro é estremeceu mesmo, teve um terremoto. Se você ver no versículo 18, você vai ver que o monte estremeceu. A presença de Deus foi tão forte que tudo se abalou. Quando Deus se manifesta, tudo se abala. E Deus mesmo diz que abalarei o que é abalável para o que for inabalável permaneça. A presença de Deus é para abalar, para estremecer mesmo. Ah, pastor, mas vai matar. Não. É o que eu falei, tudo depende de como você aborda, como que você chega, como é que você está em relação a isso. O povo teve medo, ali naquele momento ele teve medo. No capítulo 20, versículo 18 de Êxodo, ele fala assim, todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o clangor de trombeta e um monte fumegante. Só que olha a atitude do povo. O povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Aqui não foi a terra que estremeceu, foi o povo.
Ah, eles sentiram o terremoto. Não, eles tinham temor. Depois eles falam para Moisés, Moisés, vai lá, fala você e depois você fala conosco. Deus não quer isso, irmãos. Deus quer falar com você direto. Nunca foi projeto de Deus colocar pessoas entre você e Ele. A única pessoa que existe entre você e Ele é Jesus Cristo, ninguém mais. É o único mediador. Deus quer a comunicação com você direta. Deus quer se manifestar na tua vida. Deus quer manifestar a sua presença gloriosa em você, com você, por você. Você é a manifestação gloriosa de Deus. Você está sentado junto aos tronos, representado pelos 24 anciãos. Não podemos ter medo de Deus, muito pelo contrário. O trono é da graça. O povo de Israel teve medo. Veja que ele diz, se estremeceu. Não foi o chão que estremeceu. E o que eles fizeram? Ficaram de longe. Tem gente que quer ficar de longe, irmãos. O povo que ficou de longe ficou no deserto. Eu espero que você também não fique no deserto, irmãos. Achegue-se a Deus. Essa é a presença majestosa e gloriosa de Deus. Essa é a cena, de forma bastante resumida, do capítulo 4 de Apocalipse. A manifestação de Deus, a exaltação de Deus, a glorificação de Deus, a presença majestosa, gloriosa de Deus. E que nós podemos aprender aqui, irmãos? 4 lições que eu quero que você entenda, para que você possa levar isso para você. Primeira lição: a exaltação de Deus é teocêntrica. Tudo tem que girar em torno de Deus. No meio do céu, um trono. A centralidade do trono de Deus. No meio do céu havia um trono. Havia, não, há um trono. Muitos viram esse trono. Daniel viu esse trono. Isaías viu esse trono. Estevão viu esse trono. Quando ele foi apedrejado, ele olhou para cima, ele viu o céu estava aberto. Ele viu o trono. Jesus... Capítulo 5, nós vamos ver a presença de Jesus ao lado do trono. Isaías 45, 21. Pois não há outro Deus senão eu. Final do versículo, né? Última parte. Pois não há outro Deus, senão eu. Deus justo e salvador. Não há além de mim. Não há outro Deus além dele. Ele é o centro de todo o universo. Ele é o centro de todas as coisas. Tudo converge-se a Ele. A exaltação deve ser teocêntrica. Ou, se você preferir, a adoração, que são sinônimos. A exaltação a Deus e a adoração a Deus são sinônimos. Ela tem que ser focada na presença de Deus. Se não for, irmãos, pode ser qualquer outra coisa, menos exaltação, menos adoração. Pode ser qualquer outra coisa, menos adoração, pois não há outro Deus senão eu. E veja que interessante esse texto de Isaías. Deus, ali em Isaías, a partir do capítulo 40, ele faz algumas conjecturas com o povo. Né? Ele fala, declarai e apresentai as vossas questões. Tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou?
Porventura não o fiz eu, o Senhor? Ou seja, Deus está falando, mostrando que todas as coisas desde os tempos antigos. Como o pastor Fernando hoje falou na escola dominical, antes da fundação do mundo, o plano de Deus já estava lá estabelecido. E ele diz, quem vocês podem me questionar sobre tudo que aconteceu e que vai acontecer? Porque fora de mim não há outro Deus. Não há Deus justo e salvador além de mim. A nossa adoração, a exaltação deve ser focada em Deus, teocêntrica. A segunda coisa, que é a adoração, a exaltação a Deus, ela é universal. Aqui representada pelos 24 anciãos e os seres viventes. Versículo 4 e versículo 7. Todo o universo, seja do campo natural, seja do campo espiritual, tem que adorar a Deus. Abra comigo o capítulo 2 de Filipenses. Só vamos ler 2 versículos desse texto. É um dos textos que eu mais gosto, sobre a exaltação de Jesus. Mas eu só quero ler 2 versículos aqui. Capítulo 2, versículo 10 e 11 de Filipenses. E ele diz assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Aonde? Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de quem? Para a glória de quem? De Deus Pai. Todo joelho se dobre, seja quem for, irmãos, todo joelho vai se dobrar. Só que tem o seguinte, ou você dobra porque você reconhece Deus, exalta a Deus, adora a Deus, ou porque você vai ser obrigado para reconhecer a autoridade, o poder e a soberania de Deus na sua vida. Você pode escolher. Nós temos que nos colocar diante dele em adoração por aquele quem ele é, mas o mundo vai ter que se curvar diante dele para reconhecer que ele também é e que eles nunca permitiram que Deus fosse alguma coisa na vida deles. E o outro texto que eu acho muito bonito, esse aqui é um pouco mais difícil de me entender, mas é espetacular. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. Quando eu falo todas as coisas, é todas as coisas, irmãos. Veja o que fala em 1 Coríntios 15, 28. Quando, porém, todas as coisas lhes estiverem sujeitas, então, o próprio Filho também se sujeitará. Vocês entendem a profundidade dessa afirmação de Paulo? Até mesmo Jesus vai se submeter, se sujeitar um dia ao nosso lado. O Filho também se sujeitará àquele que em todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Até Jesus vai ter que fazer isso. Não porque ele é obrigado, mas porque ele se sujeitou. Ele reconhece. Por isso, irmãos, a exaltação e a adoração a Deus é completa, não vai sobrar ninguém, nem o próprio Jesus Cristo. Ele como homem, lembra que Jesus é homem e é Deus, mas ele como homem, ele também se sujeitou a Deus. Mas ela também é prática. É uma adoração prática. Veja o que fala o versículo 10. Os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão ao que vive pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono. Não é uma adoração do blá, 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 não. Ela é física, ela é prática, ela é real, ela se transforma em ações.
É interessante, eu estava procurando essa palavra prostração diante dele. Eu achava que era uma palavra, era outra. Ele falou assim, ele vai cair no chão. Não é se prostrar em adoração com ele. É vai se prostrar mesmo, vai cair no chão, vai cair. No chão, tamanha a glória de Deus. Eles vão se render completamente. O que significa isso? É o reconhecimento de que a vitória que foi conquistada foi por meio da graça de Deus. Portanto, a glória deve ser tributada a Deus. As coroas simbolizam as vitórias deles. Aquilo que eles conquistaram, direito de sentar no trono e governar, mas eles estão reconhecendo aqui de forma prática e objetiva de que a vitória não foi conquistada por méritos próprios, mas que foi o próprio trono da graça, o próprio Deus que nos deu a vitória. Por isso que Paulo fala, em Cristo somos mais que vencedores. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. A nossa adoração tem que ser prática, ela tem que ser demonstrada no nosso dia a dia, demonstrada na nossa vida, senão não adianta nada, senão é da boca para fora. Por isso que Jesus, quando conversa com a mulher samaritana, lá no capítulo 4 de João, ele fala que Deus é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Capítulo 4, versículo 24 de João. O que significa em verdade? Significa em submissão, com reverência e com alegria. Não por obrigação, mas motivado por aquilo que Deus fez e faz em nossas vidas. Entregando tudo para Ele, reconhecendo que Ele é o merecedor de toda a glória. E ela também é teológica. Faz sentido para nós adorar a Deus. Versículo 11. Porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Tudo que existe no mundo, irmãos, não aconteceu por evolução humana, ou de um Big Bang, alguma coisa desse tipo. Existem mais dúvidas na ciência do que respostas. E existe muito mais questionamentos do que esclarecimentos. E o que João traz aqui para nós é que todas as coisas, foi criadas por Deus e não é simplesmente criado por criar, mas por conta da sua vontade, vieram a existir e foram criadas. Abra comigo Isaías 41, 4. Eu gosto desse versículo. Isaías 40, 41 e até mais ou menos 45. Deus leva o povo de Israel a pensar um pouco sobre a inutilidade da idolatria. E no capítulo 41, versículo 4, ele fala uma frase que eu acho sensacional. Ele vem descrevendo desde o capítulo 40, uma série de coisas. Depois os irmãos podem ler, 40 e 41. Aí, no final, no meio do texto, no meio da argumentação com o povo de Israel, ele pergunta assim, quem planejou... Eu vou ler uma outra versão. Nessa versão, ele fala, quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Talvez a maneira com que está exposto nessa versão fique um pouco confusa, mas na versão da tradução da linguagem de hoje, ele diz de uma forma diferente que é o que significa isso. Ele diz assim, quem planejou isso e fez com que tudo isso acontecesse? É quem fez e executou tudo isso. Quem planejou e executou para que tudo acontecesse? É uma pergunta retórica, só se admite uma única resposta. Aí ele continua, quem resolveu o que se passaria no mundo desde o princípio? Quem estabeleceu a história humana? E ele mesmo responde, fui eu, o Senhor, que estava lá quando tudo começou, e que lá estarei quando tudo terminar.
Estava lá, em Gênesis capítulo 1, quando, como o próprio pastor Fernando nos ministrou de manhã, antes da fundação do mundo, o projeto já estava pronto. Não tem plano B, irmãos. Deus não tem plano B. É plano A+. Esse é o plano. Ele estava lá quando tudo começou. Ele planejou, ele executou, ele está fazendo com que todas as coisas acontecessem. E ele vai estar lá quando tudo terminar. E nós estamos vendo como tudo vai terminar. Ele não criou o homem, deixou e abandonou o homem. Ele criou o homem e continuou junto com o homem. Por isso que nós devemos adorá-lo. Porque Ele que nos criou. Ele é o Senhor da criação. Tudo isso que existe no mundo, no universo, que você entenda e que você não entende, foi Ele que criou. Essa é a mensagem do capítulo 4. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele está sentado no seu trono, Ele governa o universo. Ele tem toda a história, tem a sua igreja, o seu povo na mão dele. Isso, meus irmãos, é motivo de alegria. Isso é motivo de adoração. Isso é motivo de estarmos aqui presentes, talvez não fisicamente, mas espiritualmente, adorando ao nosso Senhor Deus. Amém? Da próxima vez que você ler esse texto, leia com outros olhos. Da próxima vez que você ler o Apocalipse, leia com os outros olhos. Não importa se a igreja... Nós temos a nossa posição em relação à tribulação, coisa e tal, mas não importa isso. O que importa é que Deus tem um trono armado no meio do céu. E ninguém vai ocupar aquele trono que não seja Ele. Amém?